Bom dia, pessoal. Eu vou gravar de novo. Deixa eu aumentar o volume aqui, pôr o volume no máximo. Eu vou gravar de novo essa aula porque eu postei no YouTube uma aula, essa mesma aula que eu achei que eu tinha gravado, mas aconteceu alguma coisa que acabou não gravando. Então eu vou gravar assim, dá para vocês darem uma estudadinha hoje à tarde antes da prova. Então, vamos lá. Essa aula eu vou começar com um slide da aula passada, que mostra a quantidade de nitrogênio reativo criado pelo homem, né? Só que antes do nitrogênio, só queria mostrar aqui que tem que cor será que é isso aqui? É um verde, sei lá o que. É verde burro quando foge. É um aumento populacional. Hoje nós estamos mais ou menos aqui com 7 milhões de habitantes, né? Esse vermelho é o crescimento total da quantidade de N reativo que, através de ações humanas, nós criamos, né? Se nós levarmos em conta que de 100 a 200 teragrama de N por ano é criado através da fixação biológica de nitrogênio, nós já passamos aí esse total que é, vamos dizer assim, colocado naturalmente no ambiente pela fixação biológica de nitrogênio. E esse total de nitrogênio que é produzido pelo homem é produzido através de três formas. A primeira e mais importante é o processo Haber-Bosch, através da produção de fertilizantes nitrogenados. A segunda é a produção de óxido nítrico através do que nós chamamos de NOx, que pode ser NO ou NO2. O NOx é emitido para a atmosfera através da queima de combustíveis fósseis e através também de certos processos industriais. É como se fosse um efeito colateral da queima de combustível fóssil e de processos industriais. Não é uma coisa que nós fazemos propositalmente, é um lançamento indireto de nitrogênio quando a gente está procurando energia através da queima de combustíveis fósseis ou está utilizando algum processo industrial. A terceira maneira é essa rosinha bem clarinho aqui, que é através da fixação biológica de nitrogênio por culturas agrícolas que o homem implantou em algum lugar. Então, resumindo novamente, nós temos fertilizantes. Presta atenção que isso vai cair na prova. As três formas que o homem cria nitrogênio: através de fertilizantes, o mais importante, Haber-Bosch, através da emissão de NOx pela queima de combustíveis fósseis e processo industrial, e através do plantio de leguminosas. Então, essas são as três formas. Nesse gráfico também tem a produção de grão e a produção de carne. Então, como vocês podem ver, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma explosão da população, da quantidade de nitrogênio reativo que entrou no planeta na forma de fertilizante, um aumento considerável na produção de carne e de grãos. Também esse aumento não foi tão grande, mas foi importante, através da queima de combustíveis fósseis e processos industriais e através do plantio de culturas que fixam nitrogênio. Acho que o maior exemplo dessas culturas é a soja, que hoje no planeta deve ocupar cerca de 60, 70 milhões de hectares. Bom, e a pergunta importante que nós temos que fazer é a seguinte: olha, em 2017 nós temos 7,6 bilhões de habitantes, né? O ser humano, para sua sobrevivência, consome ou requer 2 kg de nitrogênio por ano. Então, se você multiplicar 2 por 7,6, você vai ter a quantidade de nitrogênio que a humanidade necessita por ano. Então, 2 vezes 7,6 dá 15,2 milhões de toneladas de N por ano.
Então vamos dizer que todo ano ficam armazenados nas pessoas 15,2 milhões de toneladas. Mas nós criamos, como nós vimos no gráfico passado, cerca de 200 milhões de toneladas por ano. Se você subtrair 200 menos 15, se você subtrair 15,2 de 200, você vai ter que aproximadamente 185 milhões de toneladas de Yane por ano são criados, ficam pela natureza vagando como zumbis. E a pergunta é, qual o destino desses 185 milhões que são criados? Né? O destino desses 185 milhões que são criados divide-se entre atmosfera, ecossistema terrestre e sistemas aquáticos. Como eu falei, o nitrogênio é como um remédio. Se ele é ingerido na dose certa, ele só vai te ajudar. Mas se ele sobra no meio ambiente, por ele ter inúmeros estados de oxirredução, ele tem várias formas, gasosas, orgânica, inorgânica, então ele vai pulando de um lado para o outro, e onde ele vai pulando, onde ele vai passando, ele vai deixando um efeito. Então é que nós chamamos de efeito cascata do nitrogênio. Na atmosfera ele causa uma série de efeitos, no ecossistema terrestre ele causa uma série de outros efeitos, e assim também acontece nos sistemas aquáticos. Então vamos começar detalhando esses efeitos aqui pela atmosfera. Antes disso, eu não mostrei isso, é só para mostrar para vocês rapidamente que a queima de combustível fóssil, ela forma principalmente NO, né? Através da queima de combustíveis fósseis se produz, e também alguns... É engraçado isso, né? Eu estava com um pensamento no outro slide, eu já ia para frente, esse slide apareceu, eu perdi totalmente o que eu ia falar e não estou conseguindo falar bem esse slide. Vamos lá. Aqui mostra como que o NO é formado pela queima de combustíveis fósseis através de uma produção termal, e também como o NO2 é formado, está aqui o NO2, através da pirólise do N orgânico. Né? Então tem um composto orgânico que tem N, acontece a pirólise sobre altas temperaturas e forma o NO2. NO mais NO2 é chamado NOx. Então, os processos industriais de queima de combustível fóssil produzem NOx, que são emitidos para a atmosfera. Esse NOx chega na atmosfera, a primeira coisa que ele faz, através de uma série de reações complicadas, é produzir ozônio. Além de ozônio, que está aqui, ó, além de ozônio, ele produz aldeídos e PNA, não adianta, é a terceira vez que eu dou essa aula para vocês, é a terceira vez que eu esqueço o nome. Enfim, ozônio, aldeído e PAN, eles aumentam muito a formação de partículas na atmosfera. Essa partícula, ela faz como se fosse uma neblina, uma névoa. Só que não é uma névoa meteorológica, climatológica. É uma névoa, uma neblina química. Então ela chama fotoquímica. É smog fotoquímico. Esse smog, ele causa vários problemas de saúde. Ele causa dor de cabeça, irritação das mucosas, inflamações dos brônquios, levando à infecção pulmonar e, de uma certa forma, aumentando o risco cardíaco. Isso não é uma potencialidade, é um fato. A poluição ambiental, a poluição atmosférica causa mortes todo ano e causa prejuízos todos os anos, porque simplesmente cada vez que você adoece, você tem um custo para o Estado. Você perde o seu trabalho, então você deixa de produzir por esse sistema capitalista selvagem, você dá uma despesa para o Estado. Então, o Estado devia cuidar para que você não fique doente, mas alguns estados, como o brasileiro, não pensam assim. Primeiro caso de smog registrado na natureza, no mundo, né, foi na Inglaterra em 1952, que foi chamado o Grande Fog de Londres. A Inglaterra tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, estava sem dinheiro, estava meio quebradona, e começou a queimar carvão de muito baixa qualidade, com a grande quantidade de enxofre, de dióxido de enxofre. Aqui o smog foi causado por
enxofre não por nitrogênio, mas nitrogênio seria a mesma coisa, né? Então, está aqui, dezembro, estava frio, as pessoas começaram a queimar carvão para se aquecer. Aqui tem o número de mortes, aqui tem a quantidade de fumaça e dióxido de carbono em miligramas por metro cúbico, e aqui 1 a 15 de dezembro. Então vocês vejam, ó, de 3 a 9 de dezembro a quantidade de fumaça aumentou muito, a quantidade que foi causada pelo aumento do dióxido de enxofre na atmosfera, que foi seguido por quase 1000 mortes. Obviamente, para se formar isso sobre Londres, as condições meteorológicas foram favoráveis para que a fumaça não se dissipasse. A fumaça não se dissipando, como a gente pode ver aqui, esse smog ficou parado sobre Londres. E aqui uma foto, né, as londrinas com casaco, toda chique por causa do frio, se protegendo. E aqui uma foto bonita e triste ao mesmo tempo, né? Silhueta de uma bicicleta sobre esse portal bonito aqui, sobre o smog que atrás parece uma imagem fantasmagórica. A humanidade não está livre do smog. Aqui são fotos atuais. Essas três são da China e essa aqui é da Índia. Vocês podem ver um smog terrível, as pessoas mal podiam enxergar a frente, né? Aqui é o aeroporto de Beijing, na China, que vira e mexe, ele fecha por causa da total falta de visibilidade. Em números, a poluição é medida em quantidade de partículas que tem no ar, né? Tem uma partícula que tem um diâmetro de 10 micrômetros, ela é chamada PM10, e outro tipo de partícula que tem dividido pelo diâmetro da partícula, outra partícula, o diâmetro de corte dela é 2,5 micrômetros, então tem matéria particulada 2,5, matéria particulada 10. Ou em inglês, particulate matter 2,5, particulate matter 10. Então, PM 2,5, PM 10. E aqui são a concentração em micrograma por metro cúbico é a média anual, PM10, das cidades mais poluídas do mundo. Se vocês derem uma olhada aqui, olha, Nigéria, é uma cidade na Nigéria, tem cerca de 600, depois vem Paquistão, Irã, Paquistão, Nigéria, Arábia Saudita, Afeganistão, Índia, Bahrein, Índia, China, Paquistão, Arábia Saudita, ou seja, são todas cidades de países que estão numa economia de transição para serem mais desenvolvidos, mas ainda tem uma matriz energética muito suja, que é o caso da China e Índia, queimando muito carvão para obter energia, fazendo com que a quantidade de particulado na atmosfera seja muito alta. Aqui já é o particulado 2,5, PM2,5 é a média anual para várias cidades, aqui micrograma por metro cúbico. Aqui a mais poluída na Europa é Londres, e no Japão é Tóquio, com 15 microgramas por metro cúbico. Beijing tem uma média de 85 microgramas por metro cúbico. Nova Delhi 122, mas Delhi, quando teve esses dias de crise que eu mostrei para vocês, em novembro de 2007, ela pulou para cerca de 700 a 1000 microgramas de PM2,5 por metro cúbico, que é uma quantidade altíssima. E tem essa foto emblemática, que é o rei da Bélgica passando em revista as tropas indianas num dia de muito smog. Toda a forma gasosa que é emitida à atmosfera, ela vai de alguma forma voltar para o sistema terrestre. E aqui é uma série de modelagens, eu esqueci o autor, é o Dentner, foi feita pelo Dentner em 2002, 2005. Ele é uma modelagem de deposição de N sobre os continentes. Aqui é miligrama de N por metro quadrado por ano. Então vocês vejam que em 1860 a deposição era o começo da Revolução Industrial, era muito pouca
a deposição de N. Em 1990 já um aumento considerável, principalmente aqui na nossa região. E em 2050 que toda essa faixa do litoral brasileiro sendo tomada por uma deposição de N mais elevada, e mais uma vez os países asiáticos aqui sofrendo com uma quantidade de deposição de nitrogênio altíssima até 2050. Um dos outros problemas que o nitrogênio causa é que na passagem do nitrogênio da atmosfera para o ecossistema terrestre, uma das formas de nitrogênio que pode se formar é o ácido nítrico. E o ácido nítrico, por ser um ácido, ele tende a baixar o pH da água, tornando o pH da água de chuva, tornando a água de chuva ácida. pH da água de chuva neutra não é 7, é 5,5, porque é um equilíbrio químico um pouco diferente das águas superficiais. Então, pH abaixo de 5,6 significa chuva ácida. E em casos extremos, a chuva ácida pode literalmente queimar a vegetação, como é aqui uma floresta na Suécia que foi queimada por uma grande quantidade de chuva ácida. Mas ela também tem um efeito antes disso. Só mencionar para vocês que estudos feitos aqui no nosso laboratório em 2000, nós mostramos que a chuva ácida ocorre aqui em toda a bacia do Piracicaba, que é Bragança, Campinas, Piracicaba, Rio Claro, pH menor que 5,6, é a média anual, e naquela época esse baixo pH era causado pela queimada de cana-de-açúcar, que hoje em dia se queima uma área bem menor aqui no estado de São Paulo, no resto do Brasil continua queimando, e também por emissões industriais. Então, provavelmente precisamos medir novamente com o final da queima da cana-de-açúcar. Pode ser que isso aqui tenha melhorado, mas precisamos medir para ver. A longo prazo, existe um outro efeito importante em ecossistema, em solos tropicais. Solos tropicais são naturalmente pobres, têm pouca concentração de cálcio, magnésio, sódio e potássio, são solos ácidos. Sendo solo ácido, ele tem bastante alumínio disponível para as plantas e alumínio é fitotóxico, né? As plantas não gostam muito de alumínio em excesso. Então, o que acontece é que quando a chuva ácida ocorre, o H dissocia do NO3. Esse NO3 pode ser lixiviado ou pode ser absorvido pelas plantas, mas o H fica na solução do solo, esse H+. E o que acaba acontecendo é que ele acaba deslocando, como vocês podem ver aqui, ele desloca um cátion básico e se aloja na argila do solo. Esse cátion básico, ou ele é tomado pela vegetação, ou ele é lixiviado indo para o lençol freático. Mas a longo prazo, o que acontece? O hidrogênio deslocando cálcio, potássio, sódio e magnésio, ele vai tornando o solo cada vez mais ácido. Além de tornar o solo cada vez mais ácido, o solo se torna cada vez mais pobre em cátions básicos. Então, o solo que já era pobre, porque é um solo tropical em cátions básicos, vai se tornar mais pobre em cátions básicos, e o solo tropical que já era ácido vai se tornar mais ácido. Com acidez você o que? Você imobiliza mais fósforo, que é fundamental para os solos tropicais. Então você deixa o solo numa forma pouco disponível para as plantas, e você aumenta a solubilidade do alumínio, deixando o alumínio mais solúvel para as plantas. E como vocês sabem, alumínio em grandes quantidades é um elemento que se torna fitotóxico, ou seja, ele se torna tóxico para as plantas. Quando os sistemas terrestres saturam em nitrogênio, eles começam, vou usar essa palavra, eles começam a vazar nitrogênio. Então eles começam a perder nitrogênio, principalmente nitrato, por lixiviação para os sistemas aquáticos. Nos sistemas aquáticos, o nitrato vai ocasionar um fenômeno chamado eutrofização. Eutrofização é um crescimento de algas acelerado, porque você está eliminando um limitante que era o nitrogênio, fornecendo nitrato. Essas algas vão ter um crescimento muito maior que o natural. Com o tempo, esse nitrogênio vai ser absorvido pela alga. Essa alga vai esgotar o nitrogênio na água, que volta a ser limitante. Essas algas vão morrer. Elas morrendo, ao percorrer a coluna d'água, elas vão ser decompostas por micro-organismos. Esses micro-organismos
como nós já vimos, vão utilizar oxigênio dissolvido da água para decompor essas algas, para fazer a respiração, para obter energia. O que vai acontecer? O oxigênio dissolvido na água vai diminuir brutalmente e com isso vai faltar para outras espécies aquáticas que necessitam de oxigênio. Mortandade de peixe é um exemplo claro, né? Você vê aquele monte de peixe boiando. Quando isso acontece, geralmente é por falta de oxigênio. Geralmente se jogou uma matéria orgânica muito lábil, ou se jogou nitrogênio ou fósforo, que causou eutrofização. Mais uma vez, repetindo, as algas cresceram além do equilíbrio daquele sistema. Com o tempo elas vão morrer, morrendo elas descem a coluna d'água e nessa coluna d'água outros organismos utilizam a decomposição desse material para obtenção de energia. Como vocês sabem, no processo de respiração eu utilizo oxigênio. Utilizando oxigênio, o oxigênio que está dissolvido na água decresce a níveis muito baixos, faltando para outras espécies aquáticas. Essas são as fotografias, né? O pobre chinesinho aqui, parece que ele está nadando numa salada de alface, né? Numa couve, aquela couve que faz para feijoada. E aqui mostra os processos químicos que eu acabei de narrar para vocês. A bacia do Mississippi é um exemplo típico, né? É uma bacia que abriga o Corn Belt americano e junto com o Corn Belt a área de soja também, o Soy Belt americano, que leva grandes quantidades de nitrogênio. Esse nitrogênio em excesso, que não é aproveitado pela planta, vai até o Golfo do México. Chegando no Golfo do México, esse nitrogênio causa um crescimento exacerbado do fitoplâncton, que são algas marinhas. Esse fitoplâncton pode ser de água doce, também não quis dizer que fitoplâncton é exclusivamente de alga marinha. O crescimento desse fitoplâncton pode ser visto na figura anterior, naquela cor verde bonita, mas pode também ser medido pela concentração de clorofila, aqui em miligrama por metro cúbico. Quanto mais vermelho, maior a concentração. Vocês podem ver uma grande concentração de clorofila aqui perto da costa, perto da saída. O Mississippi sai aqui onde tem essa nuvem, ó, ele sai aqui. Aqui todo o crescimento de alga proporcionado pela quantidade muito grande de nitrato. Como consequência disso, o oxigênio dissolvido vai ser usado para decomposição, para obter energia por outros organismos. O oxigênio vai cair a níveis muito baixos em algumas áreas abaixo de zero, matando uma grande quantidade de organismos marinhos que poderiam alimentar muita gente, já que aqui tem uma frota pesqueira muito importante e essa frota pesqueira sofre perdas monetárias anuais muito grandes devido à descarga de nitrogênio pelo Mississippi. Então é interessante notar que o que um fazendeiro faz lá no norte dos Estados Unidos, colocando nitrogênio a mais, vem causar uma consequência que milhares de quilômetros rio abaixo aqui no Golfo do México. Finalmente, parte desse nitrogênio que vem ao sistema terrestre, principalmente aquele que é usado como fertilizante, retorna à atmosfera através de N2O, que é o chamado processo de denitrificação. A denitrificação não acontece só no ambiente terrestre, também acontece no ambiente aquático. Então, lá onde tem aquela eutrofização terrível no slide, 2 slides atrás, aquilo também está emitindo N2O para a atmosfera. E o problema do N2O é que ele é um potente gás do efeito estufa, né? Ele tem um poder 300 vezes maior do que o CO2 de agir como um gás do efeito estufa. Então, ele é emitido em uma quantidade muito menor que o gás carbônico, né? Vocês podem ver aqui, ó, é ppm, enquanto aqui é ppb. Aqui, ó, 10 mil anos atrás, aqui é o nosso tempo presente. Vocês podem notar o aumento na concentração de CO2 na atmosfera depois da Revolução Industrial. A mesma coisa acontece com o N2O e a mesma coisa acontece com o metano. São aumentos vertiginosos. Então a concentração aqui nós chegamos em torno de 400 ppm. No N2O nós estamos em torno de 320 ppb e metano em torno de
2.000 ppb. Então veja, 350 ppb, 2.000 ppb e 400 ppm, que sejam 400.000 ppb. Então a emissão de CO2 é muito maior. Só que como o N2O tem um efeito 300 vezes mais potente, a forçante radiativa dele em watt por metro quadrado, que é como se mede o poder de causar aumento do efeito estufa, é 0,1 watt por metro quadrado, enquanto o CO2, o gás carbônico é 1. Então tem uma, desculpa, agora não vou conseguir voltar, mas ali tem uma diferença de 10%, de 10 vezes, enquanto a concentração do CO2 é 1000 vezes maior que a concentração do N2O na atmosfera. Só que como ele é muito mais potente para causar o efeito estufa, a forçante radiativa do CO2 é só 10 vezes maior que o N2O e não 1000 vezes maior, como é o caso da concentração. Os maiores emissores de N2O são os solos agrícolas, através da adição de fertilizantes, como a gente discutiu esse processo. O nitrato do fertilizante é transformado em N2O através de um processo que nós conhecemos que se chama denitrificação, nós vimos nas aulas passadas. E queima de biomassa também causa emissão de N2O. Então, queimar biomassa nunca é um bom negócio, porque além de você acabar com a diversidade, jogar CO2 na atmosfera, você joga N2O, que também é um potente gás do efeito estufa. Processos industriais emitem muito pouco N2O, emitem mais NOx, o NOx, como a gente viu na aula passada. Essa aqui são finalmente fontes de N2O no Brasil. Em 2005, não preciso dizer para vocês que a principal fonte é através do uso de fertilizantes nitrogenados, ainda que o Brasil não use uma quantidade exacerbada de nitrogênio como fertilizante, simplesmente porque a maioria do agricultor brasileiro não tem dinheiro para bancar uma quantidade grande de fertilizante na lavoura, ainda que o uso de fertilizantes no Brasil tenha aumentado mais que o uso relativo tem aumentado mais que na China, nos Estados Unidos. Bom, eu acho que é isso. Eu queria agradecer. Eu dei essa aula rapidinho hoje para poder colocar rapidinho ela no YouTube para vocês poderem estudar hoje à tarde. Para vocês poderem estudar hoje à tarde, estava certo. Um abraço a vocês, boa prova.